E se aquilo que você está tentando controlar desesperadamente for exatamente o que Deus está usando para te ensinar a confiar? E se a sua pressa estiver colidindo com o tempo perfeito de Deus? Gênesis 30 nos mergulha nesse conflito silencioso entre a ansiedade do homem e a soberania de Deus, e revela algo que poucos estão dispostos a encarar. Nem sempre nossa luta é por falta de resposta, mas por falta de rendição. O texto de Gênesis 30 nos dá continuidade ao cenário tenso no capítulo anterior. Raquel, amada por Jacó, permanece estéril, enquanto Lia, desprezada, continua a gerar filhos. Aqui a narrativa deixa de ser apenas histórica e se torna profundamente existencial. Raquel olha para sua irmã e inveja sua fertilidade, chegando ao ponto de dizer a Jacó: "Dá-me filhos, senão morrerei." Percebe o peso dessa declaração? Não é apenas um desejo, é uma identidade em crise. Quantas vezes colocamos nosso valor em algo que Deus ainda não nos deu? Quantas vezes confundimos silêncio divino com negação definitiva? Jacó responde com uma irritação, lembrando que não é Deus para conceder vida. E aqui está o ponto crucial. O texto expõe sem filtros a limitação humana diante da soberania de Deus. Ainda assim, ao invés de esperar no Senhor, Raquel recorre a um método cultural da época. Entrega sua serva Bila para gerar filhos em seu lugar. Lia, por sua vez, ao perceber uma pausa em sua fertilidade, faz o mesmo com sua serva Zilpa. O que vemos aqui? Uma competição disfarçada de construção familiar. Uma tentativa humana de acelerar aquilo que só Deus pode realizar no tempo certo. Mas será que somos tão diferentes? Quando Deus não responde no nosso tempo, não tentamos ajudar o plano dele? Não buscamos atalhos, soluções rápidas, estratégias humanas para resolver questões espirituais? O texto é um espelho desconfortável. Mostra que mesmo dentro da aliança, o coração humano ainda luta contra a confiança plena em Deus. E ainda assim, Deus age. Apesar das motivações distorcidas, das decisões precipitadas e da rivalidade constante, Deus continua abrindo ventres, concedendo filhos, estabelecendo a linhagem que futuramente apontaria para Cristo. Isso não justifica o erro humano, mas exalta a graça divina. Deus não depende da perfeição dos homens para cumprir seus decretos. Ele governa até mesmo o caos que criamos. Em meio a esse cenário, nasce José, filho de Raquel, após Deus lembrar-se dela. Essa expressão não indica esquecimento prévio, mas intervenção no tempo determinado. Deus nunca se atrasa. Ele age no momento exato para cumprir seus propósitos eternos. E José, mais tarde, seria instrumento de salvação do povo da aliança. Um tipo claro de Cristo, aquele que, rejeitado inicialmente, se torna o salvador de muitos. Mas o capítulo não termina apenas com filhos. Ele avança para a questão da prosperidade de Jacó. Labão tenta manipulá-lo, alterar salários, controlar os resultados. Jacó, por sua vez, utiliza estratégias com varas para influenciar a reprodução do rebanho. À primeira vista, parece superstição ou técnica rudimentar. Mas o capítulo seguinte revela que por trás de tudo era Deus quem estava intervindo. Isso nos leva a uma verdade essencial. Nem sempre entendemos os meios, mas podemos confiar no autor. Agora pare e reflita. Onde você tem tentado forçar resultados? Onde a ansiedade tem falado mais alto que a fé? Você está esperando em Deus ou tentando substituir a ação dele?
porque há uma linha tênue entre agir com responsabilidade e agir com incredulidade. As implicações espirituais são profundas. Primeiro, aprendemos que a soberania de Deus não é anulada pelas falhas humanas. Ela as transcende. Segundo, que a ansiedade pode nos levar às decisões que complicam ainda mais o cenário. E terceiro, que Deus é fiel à sua aliança, mesmo quando somos instáveis em nossa confiança. E acima de tudo, que toda essa história aponta para a necessidade de um Redentor perfeito, que não falha, que não se precipita, que não compete, mas cumpre perfeitamente a vontade do Pai. Esse Redentor é Cristo. Enquanto Jacó vive entre conflitos e estratégias humanas, Cristo vive em perfeita obediência. Enquanto Raquel e Lia disputam o valor, Cristo entrega sua vida para restaurar o verdadeiro valor do homem diante de Deus. Enquanto o homem tenta produzir vida por seus próprios meios, Cristo declara: eu vim para que todos tenham vida. Gênesis 30 não é apenas sobre filhos, rebanhos ou conflitos familiares. É sobre a incapacidade humana de confiar plenamente e a fidelidade divina que aponta para a cruz. Na prática, isso nos chama a uma postura diferente. Confie mais, controle menos. Espere mais, apresse-se menos. Ore mais, manipule menos. Talvez Deus esteja te conduzindo por um caminho onde você não tem controle, justamente para te ensinar que Ele nunca perdeu o controle. E talvez aquilo que você mais deseja esteja sendo preparado de forma que você ainda não consegue compreender. Há uma frase que precisa ecoar dentro de você: Deus não precisa da sua pressa para cumprir a promessa dele. Ele não depende da sua ansiedade para agir. Ele não se atrasa, não se confunde, não se perde. E então a pergunta que fica não é quando Deus vai fazer, mas será que eu estou pronto para confiar enquanto Ele faz? Pense nisso. Que Deus te abençoe.